Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência na questão 31ª. Kardec faz a seguinte pergunta: as penas que o espírito sofre na vida espiritual juntam-se às da vida corporal, que são a consequência das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau emprego e de suas faculdades, e a expiação de suas faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal de suas existências anteriores. Aqui é engraçado que aqui nós não estamos vendo aqui nem exclamação e nem interrogação. Então nós vamos voltar. Nós vamos terminar e depois nós vamos procurar analisar de uma outra forma. Porque já que não tem exclamação, não tem interrogação, então fica difícil, porque só tem aqui, né? Não tem praticamente nada. Então veja bem, e a expiação de suas faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal de suas existências anteriores. Então teria que ter aqui uma interrogação, né, Kardec? Mas na verdade eu acredito que isso aqui não na modificação teve alguma coisa que aconteceu aqui. Que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. É assim que se explicam as misérias e as dificuldades que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser, mas na verdade são justas desde que foram determinadas no passado e servem para o nosso adiantamento. Então vamos voltar novamente. As penas que o espírito sofre na vida espiritual juntam-se às da vida corporal? Vamos ter isso aqui como uma interrogação, né? As penas que o espírito sofre na vida espiritual juntam-se às da vida corporal? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Porque 99% as faltas, os males que o espírito presencia na erraticidade, né, ele adquiriu enquanto na condição de alma no corpo físico. Então, é natural que as penas que o espírito sofre na vida espiritual juntam-se às da vida corporal. É natural. Que são as consequências das imperfeições do homem? Sim, tá bem? Que são as consequências das imperfeições do homem. Olha só. De suas paixões, né? Então nós já tratamos muito a respeito dessa questão de suas paixões. Então quando as pessoas diz paixões não resume só em homem, mulher e homem, não, viu? Sou apaixonado pela minha casa, pela minha fazenda. Sou apaixonado pelo meu carro. A pessoa é apaixonada por tudo quanto é tipo de coisas materiais. Isso é um tipo de paixão. São tipos de paixões que prejudica a evolução do espírito.
que retarda a sua evolução. Ele evolui, mas ele demora muito mais a alcançar os seus objetivos. Se uma outra pessoa, se um outro espírito consegue trilhar um certo percurso em 5 reencarnações, ele demora 20 reencarnações. Por isso que não há como dizer quantas reencarnações nós ainda teremos pela frente. É um número relativo. É um número complexo. É um número complexo. Cada um, né? Cada um é cada um. Uns possuem nos ombros espiritual, né? Nos arquétipos, nos arquivos, 10 quilos de dívida, isso é simbólico. Outros 20 quilos, outros 2 quilos. Aquele que carrega 2 quilos, ele vai chegar mais cedo. Aquele que não carrega quilo nenhum, mais cedo ainda. Agora, aquele que carrega 500 quilos, oh, meu Deus do céu, vai demorar um cadinho, né? Então, as paixões aqui da Terra, a prostituição, a traição, entendeu? Isso tudo são paixões que o espírito, enquanto no corpo físico, ele atrela esses vícios e ele se perde naquela cegueira. Então, olha só, de suas paixões, do mau emprego de suas faculdades. Então, o mau emprego das faculdades retarda a evolução do espírito. Porque você há de convir comigo que a cultura é uma faculdade. Então, empregue a cultura de uma forma errada, para você ver o que vai acontecer com você na próxima ou nas próximas existências. O intelecto é uma faculdade. Conquista atributo, mas é uma faculdade. Empregue o intelecto mal para você ver. Use a inteligência para o mal, para você ver o que irá lhe acontecer. Mas use a inteligência para o bem. Gente, depende de nós. Não depende de ninguém. Use a tua moral para o bem. Use para você ver. Agora, use a tua moral para o mal. Então, empregue essas faculdades todas. Por exemplo, a inteligência e a cultura juntas. Transforma-se o ser num pedagogo, num professor. Aí aquele professor, na sala de aula, prega só promiscuidade, para ver o que vai acontecer com ele em existências futuras. A inteligência e a cultura, o orador,
não só o orador espírita, mas um orador evangélico. Tudo quanto é tipo de orador, que ele aproveita esse talento, essas faculdades e as empregue negativamente, instruindo a humanidade de forma errada. Ele responde. Nós sabemos que a síndrome de Down foram seres inteligentíssimos. Foram juízes, promotores, advogados, professores que agiram de forma inadequada em vidas passadas. Retornaram ao corpo físico nestas condições com o Down. E muitos outros que apresentam no corpo físico diversas patologias, diversas síndromes. A lei de causa e efeito, ação e reação. É a expiação de suas faltas presentes e passadas, né? E a expiação de suas faltas presentes e passadas. É lógico que junta todas as faltas do presente e do passado e do presente. É na vida corporal que o espírito repara o mal de suas existências anteriores. Não é no mundo espiritual, não é na erraticidade que os espíritos reparam os males que cometeram em vidas passadas. É no corpo físico onde todo mundo se encontra. Isso não é pena eterna. Isso é oportunidade de ressarcimento, de reabilitação que o espírito está tendo aquela oportunidade, o que ele nem esperança tinha de que isso seria possível, né? O que o espírito repara de suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Então, é no corpo físico que ele põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual, porque lá tudo se acerta. É lógico que isso é complexo, é relativo, devido ao nível vibratório e espiritual do indivíduo, mas é possível sim essa faixa etária, essa faixa evolutiva, né? Então tudo é possível nesse sentido. É assim que se explicam as misérias e as dificuldades que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser. É assim que se explica as misérias, as desigualdades, né? As dificuldades que as pessoas passam por elas, que à primeira vista
parece não ter razão de ser, onde muitas pessoas julgam que Deus é mau. Agora, se Deus, que concede-nos toda essa oportunidade, é mau, é porque ainda não estudaram o comportamento dos deuses. Escreva isso. É porque toda pessoa que reclama na atualidade é porque ele nunca estudou o comportamento dos deuses de todas as religiões, de todas as doutrinas existentes na Terra, criadas pelo homem. Porque cada religião na Terra, cada doutrina é detentora de um dogma. E você sabe o que é dogma. Dogma são leis criadas no momento que aquelas doutrinas foram criadas para mantê-las intocáveis. Então as pessoas que reclamam é porque nunca estudaram as leis, os dogmas dos deuses, das religiões, os quais eles são adeptos. Agora veja bem, 97% dos espíritas, 97%, mais o restante de todas as doutrinas religiosas que existem no mundo, reclama de Deus por quê? Se o Deus o qual eles seguem é um Deus desonesto, é um Deus mitológico, morfológico, é um Deus cruel, é um Deus que pune, é um Deus que condena. Ora, de vez em quando eu ouço as pessoas dizendo assim, mas Deus é muito mau, por ele agir dessa forma, por fazer assim. Deus não é justo, porque a fulano nasceu aleijado, cego, mudo e surdo, outros nascem ricos financeiramente, ricos em cultura, outros nascem pobres financeiramente, pobre em matéria de cultura, de intelecto e de moral. Ora, mas você está, nesse momento, reclamando de qual Deus? Do Deus de Dante ou do Deus do Espiritismo, que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas? Porque se você estiver reclamando do Deus do Espiritismo, da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, você está errado. Você está reclamando do Deus que você sempre cultuou nas doutrinas religiosas às quais você sempre aderiu na Terra. Então, esse Deus que a humanidade sempre aderiu, ele é um Deus crápula. Ele é um Deus canalha. Ele é um Deus monstro. É o Deus das guerras. É o Deus do olho por olho, dente por dente. Não é o Deus trazido por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Não é o Deus
trazido por Hippolyte Léon Denisard Rivail, juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo, a 18 de abril de 1857. Porque esse Deus não é punitivo. Ele é tolerante até demais. Tanto é que nos permite retornar ao corpo físico sem merecimento ter, para poder reparar os nossos erros do passado. E não pensemos que na Terra nos encontramos por merecimento, que não. Porque mérito são poucos na Terra que possuem de na Terra e está. 99% encontra-se na Terra por misericórdia de Deus e de Jesus, que intercede-se por nós 24 horas, vamos assim dizer. Então é engraçado, as pessoas reclamam, aliás, elas cultuam um canalha e depois reclama desse canalha. Cultuam um assassino, cultuam um destruidor e depois reclama dele. Agora, a inteligência suprema causa primeiro todas as coisas? Não. Ele nos mostra a importância das misérias, das dificuldades, né? Das desigualdades. As misérias, as dificuldades e as desigualdades, quem as adquiriu? Quem as conquistou? Você acha que Deus, na criação, ele criou um filho rico e um pobre? Não, meu bem. Ele criou todos simples e ignorante. Simples e ignorante, mas propensos ao bem. Agora, uns optou pelo caminho reto como nosso Senhor Jesus Cristo e outros optaram, né? Pela aguinha de coco, né? Na sombra dos abacateiros, dos coqueiros, né? Nas praias e tudo mais. Então, é assim que se explicam as misérias e as dificuldades que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser, mas, na verdade, são justas desde que foram determinadas no passado e servem para o nosso adiantamento. É lógico que serve para o nosso adiantamento. Nada acontece por um acaso. Tudo tem um porquê, tem um motivo. Nada acontece por um acaso. E ai daqueles que infringir as leis divinas. Ai daqueles. Transgride para você ver as leis do Criador, para ver o que acontece com você. Pode não acontecer nessa existência, mas impune ninguém permanece por toda a eternidade. Mais cedo ou mais tarde, aquele indivíduo, ele engastaia, vamos assim dizer, com aqueles atos que ele cometeu em existências passadas. Por isso, todo sofrimento, toda desigualdade, todas as doenças, todas as enfermidades são bênçãos divinas. Se as pessoas soubessem, elas agradeceriam a Deus por esse período precoce que muitos jovens, muitas crianças, né, passam aqui pela Terra. É a evolução deles. Graças a Deus que ele teve a oportunidade de reencarnar e de quitar os débitos de vida passada,
mesmo naquele período precoce, graças ao Deus da inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. E se não existisse esse Deus? Ia existir o Deus de Dante. E o Deus de Dante, para onde é que mandaria esses seres quando morressem? Para o fogo do inferno eterno. O que sempre foi pregado por todas as doutrinas aqui na Terra, principalmente até agora, no ano de 2021. Então, esse comportamento desse Deus de Dante é uma injustiça, mas que, infelizmente, a humanidade cega no fanatismo não consegue enxergar. Mas chegará um momento em que todo mundo enxergará. Porque tudo que existe onde Deus e Jesus não esteja presente se transformará em pó, como o Império Romano. Onde estão hoje aqueles imperadores, senadores, aqueles que se diziam os doutores das leis? Nos apresente onde é que eles se encontram.